Meio-dia mais 35 minutos, hora das notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da 38ª reunião ordinária e os vereadores aprovaram em primeira análise o projeto de autoria do prefeito que trata das diretrizes orçamentárias para o ano de 2024. De acordo com o Executivo, a proposta foi elaborada observando-se a necessidade de se priorizar as ações e investimentos em áreas sociais, a austeridade na gestão de recursos públicos, a modernização da gestão governamental e o fomento aos investimentos capazes de gerar emprego e renda à população de Campinas de maneira sustentável. O líder de governo aqui na Câmara, o vereador Paulo Haddad, ressaltou a importância da proposta para uma metrópole como Campinas durante o intervalo regimental. Um período pós-pandemia, que nós temos que ter um olhar diferenciado, principalmente para ações de investimentos em áreas sociais, procurar ou tentar fazer com que a máquina pública ela seja mais eficiente e o menos onerosa possível. Então, isso está dentro das leis de diretrizes orçamentárias. Também fomentar projetos que possam gerar empregos e renda também para a nossa população tão fragilizada nessa época de pandemia, e algumas diretrizes que já fazem parte, né, de arrecadação, de despesa, todo o norteamento, né, da parte legal, de destinação de recursos, enfim, é o que vai dar subsídio para a nova lei orçamentária anual, que deve chegar aqui no segundo semestre. E ainda na 38ª reunião ordinária, os parlamentares também aprovaram em primeira análise a proposta da vereadora Débora Palermo, que altera uma lei de 2015 que trata do manejo de animais em pet shops. O novo artigo proposto obriga os responsáveis por estabelecimentos de atendimento veterinário, clínicas, pet shops, lojas de produtos animais, a reportarem casos de indícios de maus tratos às autoridades responsáveis. Além de trazer punição, trazer também, inibir, né, os maus tratos, responsabilizar os tutores, porque eu sempre digo que ninguém é obrigado a ter animal, mas se tem que cuidar de forma adequada e não é possível que a gente admita qualquer tipo de crueldade, maus tratos ou negligência. Então, assim como é obrigado a denunciar maus tratos contra crianças, idosos e até mesmo mulheres, né? Que a gente sempre tem falado isso, né? Que em briga de marido e mulher se mete colher sim para evitar maiores males como o feminicídio. Os animais também são muito vulneráveis e não podem se defender sozinhos. Então, aqueles que atendem, aqueles que sabem dos maus tratos ou negligência devem sim fazer a denúncia para que sejam responsabilizados aqueles que causam danos à saúde e ao bem-estar desses animais. E a gente segue aqui com as notícias do Legislativo porque a Câmara de Campinas inicia a implementação do memorial que vai dar acesso à população aos documentos que contam a história da cidade. O memorial da Câmara de Campinas, chamado de Meca, começa a ser uma realidade no Legislativo. Instituído pela Resolução número 1002, de 7 de junho de 2023, o memorial será destinado à divulgação e pesquisa sobre o acervo de fotos e outros objetos e documentos do passado histórico da cidade de Campinas, que está sob a guarda da Câmara Municipal. Eu quero aqui agradecer aos vereadores que compreenderam a importância da Câmara ter esse memorial e tornar disponível e acessível esse acervo de documentos, informações que estão na nossa biblioteca. Então essa fase ultrapassada, agora tem um comitê técnico que está discutindo como é que a gente implementa essas atividades. Tem muitas ideias que já estão surgindo, alguma coisa já está sendo elaborada. Em breve a gente deve apresentar para a cidade de Campinas, né, uma primeira ação do MECA. O grupo de trabalho já foi instituído, formado por servidores de diversos departamentos que formatam os modelos do memorial. Nós já estamos trabalhando com a ideia geral e alguns detalhes já. A ideia geral é ter um MECA
online, que vai ser uma ligação direta da Câmara com a população via internet, o MECA móvel, que é uma saída dos documentos e das histórias da Câmara de Campinas para as escolas em especial. E o que a gente chama de MECA Parque, que vai ser o MECA fixo, com outros tipos de diversão, por isso MECA Parque. E é isso que a gente quer colocar para fora, quer disponibilizar, que aliás é tarefa dessa diretoria, deixar que a população tenha acesso para pesquisas, para informações e tal, em toda uma documentação preciosíssima que nós temos na Câmara. Em um primeiro momento, o trabalho está dividido em 3 fases. A primeira, chamada de colonialismo, começa em 1797, com a elevação à Vila de São Carlos do município, e vai até 1828, apesar da independência ter sido proclamada em 1822, pois não havia ainda um novo regramento para o funcionamento das câmaras. Naquele período, a Câmara exercia uma função administrativa, deliberando sobre os principais problemas e aqueles do cotidiano da Vila de São Carlos. A gente precisa recuperar a estrutura administrativa da Câmara naquele momento, já que a Câmara era o principal órgão de administração do município. Nós não tínhamos prefeitura municipal até o comecinho do século XX, e um executivo que ia se delineando com algo separado da Câmara até depois da proclamação da República, né? Então, no período colonial, a Câmara cuidava do que hoje, claro, não é totalmente correto falarmos assim, mas do que nós entenderíamos como executivo, legislativo, judiciário. Em primeiro lugar, nós temos 2 tipos, falando grosso modo, de documentos aqui. Nós tratamos os documentos avulsos, que são os documentos que não compõem livros, e os nossos livros de registro. Os documentos avulsos, que são num volume menor, nós descrevemos documento a documento. Então nós registramos quem são os autores, às vezes a quem eram dirigidos, quais eram os assuntos, quais eram as funções. Os livros de registro têm 2 fases um pouco mais complicadas. A primeira fase consiste na gente determinar quais eram as funções administrativas desses livros. Basicamente, para que eles serviam naqueles momentos, o que nem sempre está muito claro até hoje, já que são mais de 200 anos de produção de alguns deles. Depois da determinação dessa função administrativa, nós estamos fazendo um trabalho mais minucioso, especialmente com os livros de atas e de registros de correspondência, que é ver os assuntos que eram tratados em cada um destes registros. Então nós planilhamos ata por ata, correspondência por correspondência, procurando identificar estes assuntos para depois compor as atividades do MECA. Entre as atribuições do MECA estão a de realizar parcerias com órgãos públicos e instituições privadas para o desenvolvimento de programas, projetos, obras e atividades de interesse cultural e educativo para o município. Além disso, o memorial terá um conselho consultivo para discutir, orientar e assessorar a sua atuação. Um desafio para que a sociedade possa conhecer uma Campinas de outrora e os avanços dessa metrópole em que hoje habitam mais de 1.200.000 pessoas. O grande desafio hoje encontrado é a gente ter a capacidade de inventariar e levantar toda a documentação referente ao período histórico que a gente quer construir a memória que vai compor o acervo do memorial. Esse é o primeiro grande desafio. Eu acho que logo após isso é construir a narrativa e fazer os recortes de acordo com a história que a gente vai contar. A ideia dela é o seguinte, é entender como a Câmara em sua instituição foi fundamental para a sacralização e edificação do município de Campinas. Talvez a gente vá começar disponibilizando, né, os arquivos e contextualizando o nome das ruas de Campinas. Se você andar pela cidade de Campinas, na hora que você vê o nome nas placas, você tem um desfile de personalidades históricas de Campinas, né, que ajudaram no processo de desenvolvimento, construção da nossa cidade. Eu acho que as pessoas terem esse conhecimento ajuda a criar essa identidade local, né? Desses primeiros documentos que você está se debruçando sobre eles, o que dá para a gente falar? Tem alguma curiosidade para quem está em casa pensar em Campinas naquele período?
Olha, tem materiais interessantíssimos, né? Porque a Câmara ia tratar desde a distribuição de terras no município, a resolução de conflitos por acesso à água, às vezes, né? Proprietários de terra que não deixavam você atravessar a propriedade para distribuir água para a população, até levantes de escravizados e o medo de levantes de escravizados que os senhores tinham naquele momento. Então nós encontramos nos registros de correspondência pedidos de vinda de guarda nacional por medo de um levante de escravizados. Nós temos um registro de um levante de escravizados. Assim, é um material muito rico para tratar a história de Campinas, do estado e do próprio país. O vereador Jair da Farmácia propõe criação da política municipal Vini Júnior de combate ao racismo. O projeto prevê a interrupção e encerramento de partidas em caso de recorrência nas manifestações racistas. O vereador Jair da Farmácia apresentou durante reunião ordinária o projeto de lei Vini Júnior, de combate ao racismo nos estádios e nas arenas esportivas no município de Campinas. Esse projeto achei muito interessante porque precisa acabar com esse racismo em campo de futebol, porque a cor da pele não influi nada no caráter da pessoa. Por isso que eu vi esse projeto e achei muito interessante, para que acaba esses preconceitos em campo de futebol, para que as pessoas se conscientizem mais, porque a pele é pele só, e acabar com preconceito de todos os tipos, porque inclusive às vezes eu vou em campo de futebol, eu vejo muito esse tipo de preconceito. Foi quando eu tomei essa posição aí, vendo essa necessidade, então foi onde que eu resolvi protocolar. A proposta prevê ações educacionais antirracistas durante e no intervalo dos jogos. E se acaso houver alguma manifestação preconceituosa, a partida deverá ser interrompida ou até mesmo encerrada. Segundo o parlamentar, o objetivo é tornar esses eventos em locais acolhedores para toda a comunidade esportiva. Eu quero que as pessoas se conscientizem que racismo tem que acabar. Cor de pele não influi nada, o que manda é o caráter da pessoa. A Comissão Especial de Estudos sobre População em Situação de Rua visitou na tarde desta segunda-feira o SAMIM e a Casa da Cidadania para conhecer o trabalho voltado a esta população aqui em Campinas. A Comissão Especial de Estudos sobre a População em Situação de Rua da Câmara Municipal de Campinas, presidida pelo vereador Paulo Gaspar, visitou o SAMIM e a Casa da Cidadania, acompanhada pela Secretaria Adjunta de Assistência Social, para conhecer o trabalho que é realizado e analisar as causas que levam pessoas em estado de vulnerabilidade social a morar nas ruas. Hoje a gente está visitando aqui o SAMIM, na sequência a gente vai visitar a Casa da Cidadania, Centro Pop e outros centros de atendimento que existem na rede municipal, para a gente entender toda a estrutura que existe, como que ela funciona, saber o que está funcionando, o que não está funcionando, quais opções a gente pode fazer para melhorar esse atendimento e encontrar soluções no curto, médio e longo prazo, pensar como melhorar essa política de atendimento às pessoas em situação de rua, mas com a finalidade principal que é não só dar assistência, que é super necessária e emergencial, mas que tem uma porta de saída para essas pessoas. Esse é um trabalho essencial aqui para o município de Campinas. Nós estamos hoje aqui com a visita dos vereadores da comissão, da Câmara, que faz esse estudo do que precisa e de como tem sido esse atendimento às pessoas em situação de rua. Então nós estamos aqui hoje visitando o SAMIM e é muito importante essa aproximação e esse trabalho conjunto do Executivo com o Legislativo. Além do presidente, a visita contou com os parlamentares membros da comissão de estudo, Major Jaime, Cecílio Santos e Eduardo Magoga. Que às vezes você passa tanto tempo no Legislativo e acaba se distanciando de como funciona o próprio sistema de serviço do município de Campinas e saber como é que funciona toda essa estrutura. Nessa primeira visita ficamos impressionados, vimos que o local é bem cuidado,
E hoje o tempo está ajudando, está sol, então você vê todas as pessoas aí tranquilas. E é importante a gente estar em loco, porque quando nós formos oferecer, através de leis para o município de Campinas, a gente poder fazer aquela lei que realmente vai mudar para melhor. E não vai ser aquele tipo de lei política, que é só para aparecer o vereador. Então é muito importante a gente estar em loco, sim. Durante o encontro, que teve como objetivo a aproximação e formulação de novas políticas públicas para as pessoas em situação de rua, os parlamentares conheceram a infraestrutura dos albergues. Ela é muito importante porque a gente vê em loco como é feito o serviço e como é que está a situação de cada um dos abrigos, né, do Samim, passamos lá agora há pouco, e aqui na Casa de Cidadania. Então, isso para nós é muito importante, porque eu ver e ouvir é fundamental para a gente construir um relatório e o trabalho da comissão ter êxito. A gente está tomando conhecimento pouco a pouco da realidade, né, dessas pessoas. Então, é importante a gente ter vários centros de atendimento com várias opções diferentes para diferente público, né? Então, esse primeiro diagnóstico que a gente está fazendo hoje vai ajudar a gente a entender todo o processo. E aí, na semana que vem, a gente vai estar fazendo mais diligências no Centro Pop e outros atendimentos. E a gente vai montando um mapa da coisa para depois a gente tirando essas conclusões e aprofundar o tema. E olha só, na 5ª reunião realizada neste ano, a Comissão de Cultura convidou a secretária municipal, Alexandra Caprioli, para apresentar o Plano de Cultura aqui do município. A Comissão Permanente de Cultura realizou sua 5ª reunião ordinária com a presença da secretária Alexandra Caprioli e sua equipe. Na oportunidade, foi apresentado o Plano Municipal de Cultura. O vereador Igor Diego, presidente da comissão, concedeu a primeira fala para a vereadora Paola Miguel. Eu acho que nesse momento, né, que a gente voltou, já tenho falado isso em algumas reuniões, que a gente voltou ter a possibilidade de 100% dos eventos presenciais, é fundamental a gente pensar num plano municipal de cultura para que a gente consiga dar vazão para as políticas públicas, principalmente a partir do olhar da periferia, né? A gente já fez isso com o edital de oficineiros, né? Tenho visto bastante uma ocupação da Estação Cultura, que é o nosso principal equipamento de cultura no município, e agora, com a apresentação desse plano, não tenho dúvidas que a gente vai conseguir pensar uma cidade que seja distribuída, que inclua a periferia, que inclua a cultura periférica, que inclua a comunidade LGBTQIAPN+, que a gente está no mês do orgulho, então não poderia deixar de falar. Caian Nóbrega, presidente do Conselho de Política Cultural, explicou que o plano é um norte para as ações da secretaria. E acho que a ideia é a gente aproveitar nesse momento agora, ainda dá tempo de conseguir a ajuda da casa para a execução do plano ainda em 2023, o que a gente consegue já executar agora. Eu acho que a gente também está bastante para dialogar aqui sobre a questão das emendas, como que a gente consegue que as emendas dialoguem bastante com o plano, né? Então a ideia da gente fazer essa apresentação que o Cauê vai fazer quer trazer um pouco o processo que a gente pensou, todos os desenhos que a gente pensou do plano, exatamente para a gente conseguir aproveitar e já conseguir trabalhar as execuções da emenda de 2023 e planejar as emendas de 2024 com participação do Conselho, com a participação da Secretaria, tendo bastante o plano como guia, assim. A secretária Alexandra ressaltou a importância da comissão cobrar as ações da pasta. O Conselho, ele é o órgão que, então, fiscaliza e verifica e dá vazão a tudo que a cultura precisa fazer acontecer, né? Então, eu acho que essa relação, e agradeço aí a sensibilidade do vereador, para estar entendendo esse modelo como uma grande contribuição e uma grande transparência que essa comissão pode permitir, né? Uma vez que a gente tem, em alguns momentos, estamos unidos, em alguns momentos somos cobrados e estamos em lados, né, não digo opostos, mas numa questão de um cobra e o outro tem que dar a resposta, mas, acima de tudo, todos nós queremos que avance a política pública da cultura na cidade. Com mais de 100 pontos, entre formação e difusão cultural, fomento e sustentabilidade, o conselheiro de cultura Cauê Moreira ressaltou o que, para ele, melhor representa o plano.
O primeiro que é inquestionável o impacto do acesso à cultura, aos serviços e bens culturais considerados como direitos básicos que se tem na sociedade. A cultura promove o bem-estar humano, estimula a preservação das identidades e das tradições, celebra a igualdade de direitos, valoriza a diversidade e auxilia na construção de uma sociedade mais democrática. O Plano Municipal de Cultura é um convite, ao mesmo tempo um desafio, uma porta de entrada para um novo tempo, é fruto de um olhar crítico sobre a realidade, aliado à percepção de todo o potencial que Campinas possui. Há uma oportunidade de firmar um compromisso hoje em prol do que virá. Então, acho que acho que eu gosto desses dois trechos, eles refletem muito bem o que a gente estava pensando quando a gente escreveu o plano. Também fizeram parte da mesa Rodrigo Nascimento, especialista cultural, e Maria Cecília Campos, diretora interina de cultura. O parlamentar Igor Diego destacou que o Plano de Cultura é um projeto de lei que passou pela Câmara, aprovado e sancionado pelo prefeito em 2020. Ele falou sobre o orçamento para a pasta. Acredito que nada disso é possível se não tem, por outro ponto, o orçamento. Então eles fizeram aí uma proposta inicialmente nos primeiros anos, né, de aproximadamente mais de 2%, 2,5% do orçamento da cidade, e a gente sabe que hoje a cultura ela tem um recurso de aproximadamente 0,72%, que dá 60 milhões de reais. Então é importante que os planos caibam dentro do orçamento, tendo em vista que a gente pode, de uma outra maneira, ampliar, né, esses recursos, como a emenda parlamentar. Então também é importante que os vereadores que enviaram as emendas para a cultura possam escolher a utilização de ações que esteja dentro desse plano. O vereador Gustavo Peta realizou uma reunião na última semana para analisar o projeto de lei complementar sobre a atividade cultural e artística denominada Galeria de Arte Urbana de Campinas. Durante a pandemia da Covid-19, o vereador Gustavo Peta realizou algumas reuniões com artistas da cidade que ajudaram a elaborar o projeto de lei complementar de número 59 de 2021 sobre a atividade cultural e artística denominada Galeria de Arte Urbana de Campinas. Recentemente, a proposta foi aprovada em plenário em primeira análise na legalidade. E nesse momento agora, a gente resolveu chamar essa reunião, primeiro para discutir alguns pontos do projeto que nós achamos que ainda precisam ser modificados. Nós estamos em conversa, inclusive, com a prefeitura sobre isso. E segundo, para ouvir opiniões, ouvir comentários, observações de vocês, né? Mas nós teremos ainda uma audiência pública, que é uma audiência oficial da casa, para registrar todas as contribuições e possíveis mudanças no projeto. Só depois dessa audiência pública que ele vai à segunda votação. O vereador explicou a ideia do projeto. As manifestações artísticas urbanas não necessariamente precisam estar enquadradas nesse projeto. A liberdade de criação, a liberdade artística, as manifestações que possam ocorrer, etc., o projeto ele não cria um empecilho para que ela aconteça de maneira livre. O único objetivo do projeto é fomentar, é incentivar, é garantir melhores condições para os artistas terem a sua obra apresentada na cidade, expressa na cidade. E os artistas compareceram e contribuíram para o debate com sugestões. Em São Paulo a gente tem o SMC, que é o Secretário Municipal de Cultura, e eles têm um núcleo que se chama MAR. E eles abrem edital, às vezes, até 3 vezes no ano, e esse MAR é voltado para o grafite, assim, sabe? E como funciona? Eles abrem o edital, tem que ser um muro dentro da cidade, mas pode ser artistas de fora. E aí você vai atrás de uma carta de anuência, independente se é privado ou não. E aí eles pagam, tipo, por quilômetro quadrado, assim, tipo, metro quadrado. Em outras cidades, além das citadas, exatamente esse aspecto de você remunerar a produção artística, a produção
visibilidade da obra e a permanência da obra naquele espaço público, ela pode ter um mecanismo de mercado de galeria, como está inclusive no texto, né? Em que as cobranças sejam para remunerar justamente o artista. Os prédios que cuidarem da fachada têm algum tipo de abatimento do IPTU em algumas regiões aqui. Então, talvez trazer essa mesma ideia para o espaço da galeria urbana, em que, se fizer parte, vai ter esse tipo de isenção ou de redução, né, de IPTU de alguma forma. Isso é uma coisa que estimula, né? E talvez até pensando do tipo, o prédio gasta um tanto para manutenção. Será que um tanto desse gasto ele pode também ser direcionado para a execução dessa obra? Porque é uma obra cara, né? A gente vê que uma empena, assim, mais de R$100 mil para você realmente produzir pagando tudo direito, né? No fim, o vereador Gustavo Peta aprovou as discussões e os temas que foram trazidos. O debate foi muito rico. O Carlão, que é chefe aqui do nosso gabinete, foi anotando tudo para a gente poder depois sistematizar ele, ver o que a gente consegue incluir na própria lei. A lei, ela é importante para fundamentar e para dar, vamos dizer assim, força e inclusive sustentar legalmente a ação do executivo. Então, por que eu considero que a lei é muito importante? Porque ela passa a ser um instrumento legal para os artistas exigirem que a prefeitura faça o fomento, faça o edital, reserve recurso para isso, né? Você pode depois brigar na discussão do orçamento público, que tem um orçamento para o ano que vem para isso.